Às vezes eu nem fico a câmera. Se eu também não gosto, não. Se eu penso, toda aí que tá me vendo aí, ele fala. E no dia que ele mandou eu fazer a oração, Lúcia, eu fiquei todo, me deu um negócio tão grande na minha perna. Aí eu disse que eu não estava preparada. Ele disse, não, você está mais do que preparada. Que eu tinha dado testemunho. Eles são vários testemunhos. Eu dei. Foi? Aí foi no último? Uhum. Das 22 horas, tem, né, hora? O Sebastião, não. Mas como Boa noite. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que bom poder estar nessa noite com cada um de vocês para louvar, exaltar e glorificar o nosso Deus. Então, vamos... Se o seu microfone não está assim, desligado, desliga, ok? Então, vamos iniciar esse momento de adoração ao nosso Deus. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Ei. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Oh, aleluia! Cristo voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Oh, aleluia! Cristo voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Amém.
Boa noite, irmãos. Graça e paz, em nome de Jesus. Como é bom, mais um dia, mais um momento. Estamos reunidos em Cristo para adorar o nosso Deus. Então, para dizer novamente como é bom ver cada um de vocês logados, né, na internet para juntos adorarmos ao nosso Deus e que este momento seja total dedicação nossa para alegrar o coração deste Deus maravilhoso. A você que nos visita, não sei se tem algum visitante, mas seja bem-vindo. E a você, meu irmão e minha irmã, que bom. Glória a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito na sua vida, nas nossas vidas. E vamos adorar este Deus maravilhoso. Se você tem sua Bíblia, por favor, abram comigo no Salmo 72, a partir do versículo 18. Salmos 72, a partir do versículo 18. Salmos 72, a partir do versículo 18, diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Então, bendito é esse Deus maravilhoso que faz maravilhas. E nós temos visto o agir dele em nossas vidas. E mesmo alguns acontecimentos que não entendemos, né, na sua plenitude, mas temos a certeza de que ele é maravilhoso e que ele tem tudo sob o seu controle. Então, é este Deus que nos ama e que tem propósito para nossas vidas, a qual nós estamos aqui hoje, nesta noite, para adorar, para exaltar e glorificar o nome dele. Então, vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento. Continua, Senhor, abençoando tudo que ainda vai estar acontecendo. Usa cada um dos teus servos, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Continua abençoando cada filho teu, a cada família, e que este momento de adoração e exaltação do teu nome seja agradável a ti. A ti toda honra, a ti toda glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é inspirar para te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca,
precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Amém. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno de louvor. Amém. Amém. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou livre, Senhor, sou livre. Amém.
Amém? Todos estão escutando? Verdadeiramente somos livres. Você crê nisso, irmãos? Abra comigo em Salmos. Salmos, número 24. O salmista, aqui, ele fala de uma verdade que precisamos compreender. Nós vamos estar fazendo algo agora, que é dar a Deus, ou devolver a Deus aquilo que já é de Deus. E o salmista, ele fala sobre isso. Ele fala dessa certeza. Quando ele diz, em Salmos 24, a partir do verso 1, quando ele diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois foi ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Uma pergunta. Quem estará no seu santo lugar? Outra pergunta. Aí ele dá a resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Do Senhor é o quê? É a terra e tudo. Tudo. Isso nos dá uma segurança, certo? Que nada é nosso, é de Deus. E que também, se tudo é de Deus, nos traz também uma segurança que Deus está no controle. Às vezes pensamos que Deus não está vendo as coisas. Às vezes pensamos que é como se Deus estivesse distante das situações, seja ela que for. Nós precisamos olhar para um salmos desse e entender que Deus está no controle. O salmista compreendia isso muito bem. Davi, quando ele estava chamando o povo para ofertar em 1 Crônicas, capítulo 29, no verso 14, ele fala algo que me deixa fascinado, que me deixa maravilhado com aquelas palavras e aquela compreensão de Davi. Quando ele diz, Senhor, quem sou eu? Quem é esse povo para que pudesse te dar voluntariamente? Por quê? Porque tudo é teu. Nós só apenas estamos devolvendo. Sabe, irmãos, quando nós estamos ofertando ao Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos devolvendo a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer o quê? Que se nós não devolvemos corretamente, com certeza, de uma forma ou de outra, Deus vai estar nos alertando, certo? Deus vai estar nos incentivando a entender o que é devolver. Tudo é de Deus. E nós somos de Deus. E Deus quer que nós compreendamos isso. Quando nós estivermos ofertando a Deus, precisamos compreender que Deus está no comando, que Deus está na frente, que Deus está cuidando de nós. E Jesus ele fala isso em Mateus capítulo 6, que nenhuma folha sequer ela cai se Deus não estiver atento. O que precisamos estar fazendo é colocando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas, uma palavra mesmo diz. Que Deus possa abençoar-nos, nos abençoar nessa oferta. Já está aí na telinha o que você tem que fazer. Tá? Que Deus possa nos orientar e nos dar a compreensão que aquilo que vamos devolver a Ele já é dele. Tá? E que entendemos que Deus está no controle, que Deus está cuidando de cada um de nós. Vamos orar agora? Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, primeiro de tudo, por termos essa oportunidade, junto com irmãos, de poder te louvar, de poder agradecer o teu nome, de poder te adorar no meio desse culto.
E também entender, Pai, que ao ofertar, nós estamos devolvendo aquilo que já é teu. Nos abençoe, nos ajude a cada dia a compreender, Pai, o que é dar o melhor para ti. Porque o melhor tu já tem nos dado, já nos deu, há mais de 2000 anos atrás, que foi Jesus Cristo. E nos deu o maior presente, que é a salvação. Pai amado, em nome de Jesus, é que oramos, pedimos a sua bênção sobre a oferta, que ela possa ser distribuída dentro do teu reino espiritualmente. Pai amado, em nome de Jesus, assim oramos, agradecemos e pedimos hoje e sempre. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Boa tarde, irmãos. Paz de Cristo a todos. Vamos dar início à ceia. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, tendo nós reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Lucas aqui está narrando que a igreja começa lá em Atos, como alguns de nós sabemos, e eles faziam isso todos os domingos, no primeiro dia da semana. A palavra domingo vem de Dominus, que significa dia do Senhor. Então, eles faziam no dia, que era o dia correto que nós temos que fazer. Jesus morreu numa sexta-feira e Jesus ressuscitou num domingo. E, no caso, há mais de 2000 anos atrás, seria hoje, se fosse como hoje, né? Então, eu quero pedir, irmãos, que nós não façamos desse momento um momento automatizado. Sabe, quando a gente acorda, escova os dentes. Quando você for fazer a ceia, eu peço aos irmãos que se examinem. Porque tem que lembrar o que Jesus fez por nós. Ele pagou um preço muito alto por todos nós. E ele venceu por nós. Todos os nossos pecados, tudo já foi levado na cruz, irmãos. Agora eu peço também que nós abrimos em Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo do 26 ao 28. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, no qual é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, irmãos, como o próprio Jesus está falando aqui, Mateus está narrando, todos nós devemos fazer parte disso. O momento da ceia, na adoração, é um momento ímpar. É um momento que, quando nós estamos ceando, temos que lembrar o que nós estamos fazendo pelo que Cristo fez por nós. E o que também nós não estamos fazendo. Temos que nos examinar, irmãos.
Eu me cobro toda vez que eu vou fazer a ceia, eu me cobro e vejo Jesus ali na cruz, eu fico pensando, ele fez isso por mim, e o que eu estou fazendo por ele? Aí eu acabo lembrando de irmãos, que irmãos estão precisando de oração, pessoas da família, mas lembre-se, irmãos, em Jesus nós somos mais do que vencedores, e não importa o que nós estivermos passando, Jesus hoje já venceu há mais de 2000 anos isso. Espero que essa palavra que nós lemos agora contagie o seu coração. Jesus fala que no mundo teremos aflições, mas nunca perdemos o bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também possamos vencer. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por fazer parte agora desse corpo, ceando agora com os irmãos, pessoas no mundo inteiro fazendo isso. Que o Senhor abençoe esse pão sem fermento, Pai, que representa o teu corpo cravado ali naquele madeiro. E depois, Pai, que o Senhor também abençoe o suco da videira, que representa o sangue do Senhor. Mas é um sangue, Pai, que é um sangue de uma nova aliança, uma aliança de nós com Deus. O véu já foi rasgado de cima a baixo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai. E é em nome dele que eu te agradeço por tudo. Amém. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias, como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados, com autoridade garanti vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém. Boa noite, amada igreja. Vamos estar continuando nosso culto. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Peço que os irmãos abram no livro de Lucas 24. Vamos estar lendo do 1 ao 12. Amém? O mundo passa e suas concupiscências. O coronavírus vai passar, mas Jesus não vai passar. Ele vive para sempre, porque ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe
2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Vamos orar. Amado Deus e Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vive para sempre. Esse é um dia que lembramos, Senhor, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para nos proteger, colocar debaixo das suas asas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ligados conosco, Senhor, nessa live, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar aqui para dar continuidade neste culto, abençoando o nosso irmão que vai estar pregando e passando essa mensagem. Abençoa ele, que ele possa nos mostrar a pura verdade do que aconteceu naquele dia, Senhor. No nome santo do teu Filho Jesus, eu te oro, te peço e te agradeço para todos sempre. O teu nome seja louvado, Senhor, em todas as nações. Amém. Amém. Obrigado, Valmir. Boa noite a todos. Paz de Jesus. Muito feliz por estar vendo aqui o Diego, vi que ele deu ar da graça ali, a Taline. Seja muito bem-vindo, irmão, de estar junto conosco novamente. Oramos muito por você, viu? Muito feliz de ter você aqui conosco. Isso é uma bênção. Tem também aqui o Célio, tem tantos outros irmãos que têm vencido, né, essa doença, essa enfermidade. É um dia alegre e é um dia, eu não diria triste, mas de saudade, né? Porque precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos, dos justos, né? Então, assim, o fato de Dona Antônia ter partido, a dor que fica é da saudade, mas a certeza de ela estar em Cristo, isso é vitória, é uma conquista. É uma irmã fiel, uma irmã que tem se dedicado ao reino, é uma irmã que nunca faltava uma palavra de ânimo, de incentivo, uma irmã muito amada por todos nós, e eu louvo a Deus pela vida dela, eu agradeço muito a Deus por cada minuto que Ele me concedeu de estar próximo a ela, de estar junto a ela, de estar aprendendo com ela, de estar tendo ela como referência para a minha fé. Aqui os nossos sentimentos, aqueles mais achegados, né, que são a família da carne, os familiares, mas certamente a todos nós, porque igualmente o nosso coração também está cheio de saudade, mas também de alegria por saber que ela venceu e ela agora está recebendo a coroa da vida. É o que nos espera, irmãos, tá? Cada um de nós. Em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo não há derrota. Em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as circunstâncias, até mesmo diante do coronavírus. Sendo curado, como o Diego, ou não sendo curado, como a Dona Antônia. Mas somos vencedores. Vencemos. E ninguém pode tirar essa vitória de nós. Que assim o Senhor esteja consolando e confortando os nossos corações a cada dia. Obrigado, Valmir, pela leitura. Queria compartilhar com vocês que a partir desse mês nós vamos estar começando uma série de mensagens onde o tema é Aprendendo com Jesus. Ou seja, vamos estar meditando em textos que falam a respeito de Jesus, seus ensinamentos, suas atitudes,
tudo aquilo que gera um aprendizado para a nossa vida. E hoje não poderia passar em branco, né, um acontecimento histórico, diria eu que é o maior acontecimento de todos os tempos, né, que é a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para lembrar desse acontecimento tão importante em toda a humanidade. Quer creiam ou não, mesmo para aqueles que não creem, que não acreditam na morte e ressurreição de Cristo, isso não muda esse fato. Isso não muda o fato de Jesus ter vindo a este mundo, ter vivido entre nós, ter ensinado, ter morrido e ter ressuscitado. É o maior acontecimento de toda a humanidade. Esse acontecimento ele é mais importante do que muitos outros grandes acontecimentos que você possa imaginar, seja ele de qualquer natureza, seja a descoberta do fogo, a descoberta da roda, o homem ter ido à lua, a descoberta de medicamentos, de remédios que trouxeram curas para doenças trágicas, seja descoberta de vacinas também para doenças trágicas, sejam o fim das guerras, enfim, mais uma vez, esse é o maior acontecimento da humanidade. Não teve e não terá nada igual e de grande relevância como esse, sabe? Então, eu gostaria que nós pudéssemos observar algumas verdades absolutas que decorrem exatamente desse acontecimento, que no caso Lucas aqui ele narra esse acontecimento. Todos os 4 evangelhos traz a narrativa da ressurreição de Cristo. Eu pedi para o Valmir estar lendo esse de Lucas, porque, para mim, ele tem um cunho mais histórico, ele traz informações interessantes a respeito desse acontecimento. E eu queria compartilhar com vocês hoje algumas dessas verdades absolutas. A primeira é que a ressurreição de Cristo é uma das doutrinas básicas, fundamentais da fé cristã. É por isso que todos os 4 evangelhos trazem essa narrativa. É por isso que o livro de Atos ele fala a respeito disso, que as cartas paulinas falam sobre isso, que as demais cartas trazem alguma menção sobre esse acontecimento tão importante. A fé cristã, ela está sustentada a partir dessa verdade da ressurreição de Jesus. Ao longo da história da igreja, a ressurreição física de Cristo sempre foi considerada uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. O Novo Testamento ele expressa a ressurreição física de Jesus como um fato histórico. Os 4 evangelhos ressaltam o caráter factual desse acontecimento, apresentando as muitas testemunhas do túmulo vazio e o aparecimento de Jesus a várias pessoas após a sua ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Queria que nós pudéssemos ir lá. 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, falando a respeito do evangelho que ele havia entregue àquela igreja. Ele vai falar sobre essa verdade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós de que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas diante de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo,
ao qual ele não ressuscitou. E se é que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. O apóstolo Paulo, ele reafirma a doutrina da ressurreição de Cristo. E ele afirma que se não é verdade que Cristo ressuscitou, então a fé é vã. Porque se Cristo não ressuscitou, como é que as pessoas que acreditam nele ressuscitarão um dia? Havia-se uma cogitação entre os coríntios de que Jesus não havia ressuscitado no seu corpo físico. Tanto é que Paulo ele inicia no capítulo 15 exatamente falando disso, que ele havia entregue o evangelho aos coríntios e que o evangelho aos coríntios se baseava exatamente em Cristo, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. E ele diz que a ressurreição de Cristo foi comprovada por mais de 500 pessoas. Ele cita o nome de alguns dos apóstolos. Porque a base da fé cristã está alicerçada nessa verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Nós precisamos, irmãos, crer firmemente nessa verdade. Nós precisamos crer firmemente nessa verdade. Não pode haver dúvidas em nosso coração a respeito dessa verdade. Paulo ele disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes dos homens. Se eu não creio, se não há uma fé firme, de convicção, de que o meu Senhor Jesus, ele ressuscitou, como é que eu vou crer na ressurreição? Como é que eu vou crer de que a morte não é o fim? Não é à toa que nós tememos a morte e às vezes tememos além da conta, porque paira sobre nossos corações ainda alguma dúvida sobre essa verdade. Paira dúvida sobre a verdade, onde há dúvida não há fé. E a fé é poderosa para vencer o medo. Nós precisamos crer nessa verdade. Por essa verdade, muitos morreram, deram suas vidas, literalmente. Não é que eles morreram de forma natural, não é que eles morreram por causa da peste negra, do coronavírus, de uma tuberculose, de uma cirrose, de um AVC, de um câncer, de um infarto. Não, eles morreram à espada. Eles morreram sendo lanche para leões. Eles morreram sendo decapitados. Eles morreram sendo apedrejados. Eles morreram queimados, morreram cerrados ao meio. Morreram enforcados, crucificados. Mas confessando, Jesus ressuscitou. E eles sabiam que porque Jesus ressuscitou, a morte não tinha poder sobre ele. Eles também ressuscitariam um dia. A morte não era problema. Aliás, nesse caso aqui, a morte é a solução. Porque se Jesus não morre, não havia salvação. E Jesus morreu e ressuscitou. E porque Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos salvos do poder da morte. Creia nessa verdade, por favor. Se apegue a essa verdade. Essa é uma doutrina básica.
Às vezes as pessoas se pegam a doutrinas que nem são doutrinas e esquecem de uma doutrina que verdadeiramente é doutrina e nós nos devemos agarrar a ferro e a fogo. Essa doutrina vale você morrer por ela, porque ela é verdade. Ela é uma verdade absoluta. Tem algumas coisas que algumas pessoas defendem que é questão de ponto de vista. Mas essa aqui é uma doutrina fundamental da fé cristã. Essa aqui nem a ferro e a fogo eu vou negar essa doutrina. E você não pode, não deve negar essa doutrina. Porque Jesus ressuscitou. Amém? Você crê nisso? Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. A resposta do anjo, né, da pessoa que deu aquelas mulheres, a Maria, como o Mateus diz, Maria, Madalena e a outra Maria, que é a Maria mãe de Tiago, ela diz, ué, o túmulo está vazio, cadê o meu Senhor? E aqui em Lucas, ele diz, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Parem de buscar Jesus entre os mortos. Porque Jesus está vivo. Ele vive. É uma verdade, é uma doutrina básica, é uma doutrina fundamental. Nós jamais podemos negar essa doutrina, essa verdade. Talvez sejamos chamados de lunáticos, talvez sejamos chamados de tolos, talvez sejamos chamados de, sei lá, qualquer nome que se dá a quem quer desdenhar de alguém que acredita nessa verdade. Independente de alguém acreditar ou não, essa é uma verdade absoluta. Felizes aqueles que creem verdadeiramente nessa verdade. E a nossa oração é que aqueles que não creem ainda tenham tempo de crer nessa verdade. Porque Jesus, irmãos, ressuscitou. Jesus ressuscitou. A segunda verdade absoluta que eu gostaria de compartilhar é que a ressurreição de Cristo venceu o maior de todos os nossos inimigos. A ressurreição de Cristo venceu o maior de todos os nossos inimigos. O que verdadeiramente as pessoas temem? As pessoas temem as doenças, as pessoas temem a falta do dinheiro, as pessoas temem as guerras, todos temem a morte. Todos temem a morte, porque a morte é, sim, o nosso maior inimigo. É aquele que nos assusta. Ou aquilo, né? É aquilo que nos assusta, que nos traz medo, pavor, pânico, desespero. Pois Jesus, ressuscitando dentre os mortos, ele venceu o nosso maior inimigo. Veja só o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 15, versículo 26, ele vai dizer assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 54 a 57. Ele vai dizer, e quando este corpo corruptível, o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, corpo espiritual, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita, que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A morte é aquele que nenhum ser humano, seja o mais pobre ou o mais rico, de qualquer nacionalidade, raça, cor, quer conversa. Nenhum ser humano, ele se sente à vontade com a morte. A morte, para nós, é algo asqueroso, é mal, é terrível. Jamais iremos nos adaptar, nos tornar amigos. Porque é um inimigo. É indesejável. Mas Jesus venceu a morte. Quando no Calvário ele derramou o seu sangue. Quando a sentença do pecado foi pago. Romanos capítulo 6, versículo 23. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas não era qualquer morte. É a morte do santo, do justo, do cordeiro imaculado, do cordeiro sem defeito. E o único cordeiro sem defeito era o próprio Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, que se fez homem, que se fez carne. E ele, por amor, por graça, por misericórdia, assumiu o nosso lugar. Ele encarou o nosso inimigo e venceu o nosso inimigo. Jesus venceu a morte quando no Calvário derramou seu sangue. Quando a sentença do pecado foi pago. Quando o sangue do justo foi derramado em favor dos injustos. Ele venceu a morte quando Deus o levantou do túmulo. E assim ele vive eternamente. Jesus venceu a morte e com essa vitória de Jesus foi derrotado o nosso maior inimigo. Portanto, nós não temos mais nada que temer. Por que temer a morte? Não precisamos temer a morte, irmãos. Mas o Daílson só sabe, não tema. Não tenha esse temor. Isso não vai lhe dar o passaporte de você ser irresponsável, né? E estar se colocando em risco, em estar testando Deus, provando Deus. Não é isso. Mas você vai pautar a sua vida com a certeza plena de que a morte não é mais problema, porque um dia eu, você e aquele que ainda vai nascer, um dia vai se deparar com esse inimigo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há dois grandes momentos, né, dentro desse espaço entre o céu e a terra, que é o tempo de nascer e o tempo de morrer. Não tem como escapar. Se um dia você nasceu, um dia você vai morrer. Se um dia eu nasci, um dia eu vou morrer. E assim com todos. Não importa se tem 1 mês de vida ou se tem 100 anos. O inimigo vai ser confrontado. Nós precisamos viver esse período com a certeza plena em nossos corações. A morte, para mim, não é mais problema. Não por causa de mim, não porque eu sou o tal, não porque eu sou santarrão, não porque eu sou forte, não porque eu sou corajoso. Não. É porque Jesus venceu a morte. Eu dependo dele, eu vivo nele. Eu tenho essa convicção por causa dele. Mas é importante nós termos essa convicção. Para que não sejamos tímidos. Para que não vivamos uma vida sem vida. Mas que possamos viver uma vida de coragem, de ousadia, de intrepidez, sabe? Uma vida onde as pessoas olham e dizem, essa pessoa tem uma vida diferente em Cristo. Não é porque queiramos chamar a atenção para nós, não é isso não. É porque é algo natural, não tem como.
Lá em Mateus capítulo 6, 5, né? Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, uma luz não tem como, ela chama a atenção. Não é porque ela queira chamar, é porque ela está acesa. Ela está refletindo a luz e as pessoas vão ver. Principalmente se tiver uma imensa escuridão. Quando nós temos essa convicção, essa certeza, isso vai ficar patente na nossa vida, irmãos. Isso vai ser refletido em nossa vida. Talvez a nossa vida não tenha refletido tanto, é porque talvez paire alguma dúvida sobre nós, na nossa mente, no nosso coração. Mas aí, o que eu faço, Daílson? Se fortalece no Senhor, busque o Senhor, alimente-se da sua palavra, busque relacionamento com Deus em oração, mantenha-se em comunhão com a igreja do Senhor, busque servir a Deus em toda e qualquer oportunidade. E eu não tenho dúvida de que você vai se fortalecer na sua fé. Não tem como você conhecer Jesus e se firmar nas verdades a respeito de Jesus se você só vê Jesus de longe. Se você só conhece Jesus a partir do que as pessoas falam de Jesus, das pregações, dos que ensinam. Não, conheça Jesus porque você tem uma vida com Ele, porque se relaciona com Ele. E aí essa fé, essas certezas, elas vão estar firmadas em seus corações, em nossos corações. Eu não tenho dúvida, Jesus venceu a morte. Mas Jesus fez isso porque Ele queria nos trazer a vitória também. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Ele venceu, não tem nada que nos separe. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. Terceira verdade absoluta que podemos aprender desse fato que aconteceu sobre a ressurreição de Jesus, é que a ressurreição de Cristo nos dá a certeza do amanhã. Sim, em Jesus, por causa da sua vitória sobre a morte, temos a certeza do amanhã. Mas não o amanhã segunda-feira, ou não o amanhã 2022, ou não o amanhã 2031. Não é esse amanhã não, porque esse amanhã um dia vira passado. Esse amanhã um dia deixa de existir. É o verdadeiro amanhã. É o amanhã que nunca mais faltará dias em nossas vidas. É um amanhã de vida plena. É um amanhã de vida verdadeira. Jesus, ele diz em João capítulo 10, versículo 10, né, quando ele está falando a respeito de ele ser o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele diz assim, o inimigo ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Vida em abundância. Não vão mais sentir falta de vida. Não vai mais findar. Não vai mais faltar. Porque Jesus ressuscitou. Nós podemos crer no amanhã, irmãos. No amanhã que nada interrompe. Nós já vivemos esse amanhã enquanto aqui, firmados em Jesus. Eu não tenho dúvida. Não foi interrompido a caminhada da Dona Antônia, a carreira da Dona Antônia, pelo contrário. Como muitos outros que em Cristo padeceram, que em Cristo venceram,
agora estão gozando da verdadeira vida, que não estão preocupados com o relógio, que não estão preocupados que o tempo passou. Não, acabou essas preocupações. Agora é vida verdadeira. Todo dia nós nos acordamos preocupados com o tempo, né? Porque o tempo passa rápido, o tempo voa. Essa é a nossa maior preocupação, porque à medida que o tempo voa, mais perto estamos chegando do nosso inimigo. Mas calma, em Cristo isso não é problema. Porque em Cristo eu posso contar com o amanhã verdadeiro, o amanhã pleno, um amanhã que não vai ter interrupção. Lucas, capítulo 24, versículo 5, que o anjo pergunta para Maria Madalena, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? João capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo que quem crê em mim, Jesus falando, tem a vida eterna. João 11, 25, 26. Dentro de um contexto de morte física, morte de alguém querido, morte de um familiar e um amigo de Jesus. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Talvez muitas pessoas acham bonito, né, dizer Cristo ressuscitou, ele vive. Isso não é para ser um jargão. Isso não é para se tornar letra de música. Isso não é para se tornar um poema bonito, sabe? Isso é para se tornar verdade em nossas vidas. Isso é para se tornar alicerce para a nossa fé. Isso é para se tornar a razão de vivermos. Por favor, permita com que o Espírito Santo solidifique, fortaleça essa verdade no teu coração. Não permita que paire dúvidas. Porque como Paulo está escrevendo aos Coríntios, se a nossa vida ela se restringe somente às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. É comer, beber e morrer, acabou-se. Mas não, Jesus ressuscitou, amém? Jesus ressuscitou e com ele vem a vitória sobre a morte a todos os homens que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. E cada um de nós aqui um dia tivemos essa oportunidade. Eu, com a minha boca, confessei, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. E você também confessou com a sua boca essa verdade. Pois vivamos essa verdade. Vivamos de forma plena, verdadeira, para que quando chegue aquele último dia, não paire sobre nós nenhuma dúvida, mas a certeza plena, Senhor, estou aqui, Pai. Pela tua misericórdia e graça, me recebe em teus braços. Porque um dia, todos nós teremos essa oportunidade. Assim como nós nascemos, um dia morreremos. Mas o que vai contar é a fé em que vivemos. E a fé em que vivemos é que Jesus ressuscitou. E ele vive. Porque ele vive, o filho vai dizer agora no cântico. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu
Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Vamos orar. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és justo, Tu és amoroso. Tu és cheio de misericórdia e de graça, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela obra realizada em Cristo Jesus, Pai. Uma obra de redenção, uma obra de salvação, uma obra de vida e vida plena, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Deus, a nos firmarmos cada vez mais nessa fé. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, possa estar confirmando, Pai, dia a dia essa verdade. E mais do que isso, Pai, nos ajuda, Deus, a sermos os proclamadores dessa verdade nesse mundo, Deus. Porque tantas pessoas estão aí abraçadas com a morte, vivendo morte. E nós temos o autor da vida, a vida plena. Nos enche também de compaixão para que possamos, Deus, estar compartilhando, tendo compaixão daqueles, Deus, que estão caminhando da morte para a morte. E aí, quando chega a morte, realmente é o fim, Pai. Nos faz sermos misericordiosos, Deus, para que possamos compartilhar, Senhor, para toda e qualquer pessoa, a salvação em Cristo Jesus. Quero te agradecer, Deus, de forma especial, pelos santos que dormiram em Cristo Jesus. Por aqueles, Deus, que foram até o último suspiro, confirmando a sua fé, Pai. Quero louvar o Teu nome pela vida, Deus, de cada uma dessas pessoas. E lembra aqui em especial da Dona Antônia, Deus. Eu louvo, Deus, pela vida. Louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, Pai, por cada momento vivido, pelos anos de vida, pela família construída, pelo exemplo de vida que ela tem deixado, pelo legado de fé, pelo amor à família, pelo amor à igreja, pelo amor ao reino. Oh, Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida desta serva. Muito obrigado, Deus. Que possamos, Deus, caminhar dia a dia, Deus, tendo esse exemplo também, Senhor Deus. Que possamos, Deus, também no nosso último dia, no nosso último suspiro, Pai, ter a certeza plena, Senhor. Tu és conosco, Pai. Tu és conosco, Pai. A quem nós devemos temer? Ninguém, nada. Porque se o Senhor é por nós, quem é contra nós, Pai? Quem pode nos tirar de Ti? Quem pode nos separar de Ti, Senhor? Ninguém, Senhor.
Em quem, Pai? Como Tu és maravilhoso, Deus. Por favor, Deus, nos fortalece a cada dia, Pai. Sim, porque os dias estão difíceis, Pai, é verdade. Não é fácil, Senhor Deus. Tu sabes, o Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor experimentou as nossas dores. Sim, o Senhor sabe o que é ter ansiedade. O Senhor sabe o que é ter preocupação. O Senhor sabe o que é ter medo. Nos ajuda, Deus, para que essas coisas momentâneas não nos separem das coisas eternas. Não nos desvie, nos tire das coisas eternas, Pai. Acampa teus anjos sobre nossas vidas, Pai. Nos firma cada dia, Deus, na tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Deus, a cada dia, Deus, nos confirme diante do Senhor. Senhor, faz assim, Deus. Essa obra que um dia começou, ela ainda está acontecendo. Que o Senhor continue, Deus, até o dia de Cristo. Até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que nós formos ao encontro dele, Pai. Por favor, abençoa a tua igreja, Pai. Fortalece a tua igreja no meio dessa turbulência, dessa tempestade. Acalma nossos corações, Senhor Deus. Fortalece a nossa fé, nos enche de convicção, Deus. Que não haja dúvida em nossa vida, em nossa mente. Que o nosso coração, ao invés de ficar apavorado, desesperado, que se apegue a Ti, Senhor Deus, o Senhor que produz refrigério em nossa vida, o Senhor que nos traz a paz verdadeira, que não está presa às circunstâncias. Por favor, Pai, faz assim, Deus. É assim que a Tua igreja ora, pede, Deus. É assim que nós temos Te pedido todos os dias, várias vezes ao dia, e não vamos cansar de Te pedir, Deus, porque o Senhor é um Deus paciente, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor não vai se aborrecer conosco. Faz assim, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por estarmos juntos, Deus, nesse momento de adoração. Em nome de Jesus, nós louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém, Deus.